Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia 9 de maio de 2026, sábado da quinta semana da Páscoa, meditemos o Evangelho de Nosso Senhor, João capítulo 15, do 18 ao 21. Eu sou o Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos, meus irmãos, a cada dia meditarmos a palavra do Senhor. Avante, avante, caríssimos, até o céu. Coloco aqui as intenções de oração por todos os meus familiares, especialmente os que estão distantes, os que moram longe, os que estão adoentados, os que precisam de procedimentos, cirúrgicos e tantas outras situações de saúde, que os meus amados precisam. E também todos os demais que se recomendaram as nossas orações, os membros do grupo PIMC Católica, da comunidade São Daniel Combune, todos os religiosos e religiosas, os terceiros ligados aos institutos religiosos, que também precisam de nossas orações. Rezemos pelo clero, pelo Santo Padre, e por todos aqueles que, distante de nós, estão em missão, procurando doar a sua vida a cada dia pela causa do Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo vos odeia por isso. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho apresenta para nós palavras fortes de Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Meus irmãos, estas palavras podem até nos assustar, mas, na verdade, elas são um grande ensinamento e também um consolo. Por quê? Porque Jesus está preparando os seus discípulos para o que viria a acontecer. E também cada um de nós, para compreender que seguir verdadeiramente o Evangelho exige fidelidade, coragem e perseverança. Hoje, nos meios sociais, nas redes sociais, nós encontramos muitas situações de conflitos, de perseguição religiosa, de ataques à fé cristã. Na Nigéria, por exemplo, muitos cristãos sendo mortos por não negar a fé, por se dedicar a evangelizar e a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, a serem católicos. Aqui no Brasil nós temos várias figuras importantes, pessoas que têm buscado evangelizar, falar em nome de Deus, falar da sua fé, manifestar a sua devoção, e estão sendo perseguidos por defender a doutrina, aquilo que Cristo sempre pregou. Quando Jesus afirma: porque vocês não são do mundo, porque eu vos escolhi e vos apartei do mundo, por isso o mundo vos odeia. Quando nós começamos um processo de conversão, começamos a conhecer verdadeiramente a Santa Igreja, sua doutrina, e começamos a viver uma vida diferente, uma vida na fé, uma vida na oração, na espiritualidade, o mundo, ele acha isso estranho. A tendência é anular tudo isso, porque vai contra os seus princípios. Até aí não é novidade. E eu passei por isso. Continuo passando, porque eu busco, na minha vida, na minha família, defender a causa de Cristo, viver o Evangelho.
Claro que ainda estamos bem distantes daquilo que Cristo quer de nós. Porém, a intenção, a vontade e as práticas, elas levam para esta vivência correta e fiel do Santo Evangelho. Por isso, nós pedimos todos os dias as orações, para que a gente continue firme nesse propósito. Sair da vida de engano, da vida de pecado, da cegueira, para uma vida de santidade. Chegaremos lá, com a graça de Deus, com o esforço, com oração e com a intercessão dos senhores. Quem encontra Cristo passa por uma transformação. Pelo batismo, deixamos de viver segundo a lógica do pecado e começamos a viver segundo a lógica do Evangelho. Aqui está um ponto central que a gente precisa entender bem. Uma vez que compreendemos o valor do batismo, buscamos viver o batismo que nós recebemos, o mundo começa a nos estranhar. E é justamente aí que surgem os conflitos. Uma pessoa honesta, ela incomoda um ambiente corrupto. Ao chegar, não precisa falar nada. Uma pessoa pura, ela incomoda uma sociedade erotizada. Uma pessoa de oração incomoda quem vive sem Deus. Uma pessoa fiel à verdade incomoda quem prefere a mentira. Então, aqui está a diferença crucial. Quem busca seguir verdadeiramente a Cristo, quem busca ser orientado pelo céu, o cristão autêntico, mesmo sem falar muito, torna-se um sinal de contradição. Jesus nos recorda isso. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Nosso Senhor nunca enganou os discípulos prometendo facilidades. O caminho cristão é caminho de cruz. A igreja sempre ensinou isso. O próprio catecismo da Igreja Católica recorda que a igreja seguirá o caminho do seu Senhor, também em sua paixão e perseguição antes da glória definitiva. Os santos compreenderam profundamente esta verdade. Os apóstolos foram perseguidos, os mártires deram a vida. Todos os cristãos, que são muitos, ao longo da história sofreram por permanecer fiéis a Cristo. E hoje também não é diferente. Tem muitos de nós que sofremos perseguição, tanto física, mas também psicológica, porque nós passamos por zombarias, por rejeições, por incompreensões e pressões para abandonar a nossa fé e a doutrina. Nós vivemos num mundo em que muitas vezes defender a família, a vida, a castidade, o verdadeiro evangelho e os ensinamentos da Santa Igreja Católica, para muitos é motivo de intolerância, de coisa antiquada. Mas o cristão não pode negociar a verdade para agradar ao mundo. Jesus diz de forma muito clara a todos nós: tudo o que vos farão, quando a gente vai se preparar, por exemplo, para casar, para fazer um concurso, para buscar um emprego novo e tantas outras coisas, o que realmente eu estou buscando? É necessário que a gente mude a nossa escala de valores. Primeiro, busquemos a Cristo. E tudo que vem na nossa vida deve ser por amor a Cristo. É por isso que uma pessoa, que ela está buscando um emprego, ela já deve começar a rezar pelo seu novo patrão, pela sua nova empresa, pelos novos colegas de trabalho e assim em diante. E dependendo da área, por seus clientes. Assim, é o fundamento da fé cristã. Quando alguém vive verdadeiramente unido a Jesus, sua vida começa a refletir a luz de Cristo. E a luz incomoda as trevas. Por isso, diante das dificuldades, o cristão não deve desanimar. A perseguição suportada com amor pode tornar-se caminho de santificação. Os santos não venceram o mundo pela força, mas pela fidelidade e pela fé. É importante perceber que Jesus não ensina os discípulos a responder o mal com violência ou vingança. Poucos versículos antes ele havia dito assim: amai-vos uns aos outros.
E esse amai-vos uns aos outros já é a resposta que a gente precisa para enfrentar este mundo. Da forma correta, como um cristão que verdadeiramente ama e busca viver na presença de Deus. O cristão, ele não odeia o mundo, ele deseja salvar o mundo. Daí a sua atitude ser diferente. Ele não responde ao desprezo com outro desprezo, não responde ao pecado com mais pecado. O verdadeiro discípulo responde com oração, com paciência, testemunho e caridade. Foi assim que Cristo venceu. O Evangelho de hoje nos convida a fazer uma pergunta séria. Estamos vivendo de tal maneira que nossa vida realmente se diferencia da mentalidade do mundo? Porque às vezes o problema não é o mundo que rejeita os cristãos. O problema é que muitos cristãos já não vivem como discípulos de Cristo. Peçamos hoje, caríssimos, a graça da fidelidade, que não tenhamos vergonha do Evangelho, que permaneçamos firmes na verdade, que saibamos suportar as dificuldades por amor a Cristo. E quando vierem as perseguições, pequenas ou grandes, lembremos-nos, não caminhamos sozinhos. Cristo foi perseguido antes de nós. Cristo caminha conosco. E Cristo venceu o mundo. E nós com Cristo venceremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Deus é capaz de transformar sua vida, o impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se precisar